de ética, né? O qual a gente vai falar sobre a solidariedade, né? E o respeito à vida. Sobre esse respeito à vida, nós iremos falar também que as leis de trânsito não se limitam aos carros. Elas são bem maiores e abrangentes do que imaginamos. Então, o direito de ir e vir é para todos. Mas, para transitar, isto é, locomover-se pelas ruas da cidade, ou seja, algum transporte ou a pé, devemos ter organização. Como é essa organização que nós devemos ter? Respeitando as pessoas que ali estão, respeitando os transportes que estão indo e vindo, enfim, tudo que está ao nosso redor, o trânsito, certo? Nós iremos organizar. O trânsito é coisa séria, pois põe a vida do outro, de certa forma, sob sua responsabilidade. Para entender melhor, é simples, observe. Quando um pedestre caminha pela calçada, podemos analisar vários fatores que dizem a respeito do cumprimento da lei e da ordem. A rua é para o transporte terrestre e as calçadas devem estar sempre cuidadas para que as pessoas possam transitar. Tudo isso vai para que aconteça melhorias, né? Não aconteça um acidente, não aconteça desavenças. E aí nós temos que organizar. Então, no simples caminhar pelas ruas, muita coisa não depende só do pedestre, mas dos condutores e do próprio governo. Isto é um fato. A boa notícia é que, em muitos lugares, o cuidado com o trânsito é extremo. E a incidência de problemas nas ruas com os carros de pedestre é mínima. Então, quando a gente tem a organização no trânsito, que as pessoas respeitam direitinho, a incidência de acidente é menor, certo? O outro ponto é a poluição. O incentivo de locomover-se de bicicleta é uma medida muito inteligente e usada em muitos países. Além de cuidar do meio ambiente, se a quantidade de carros diminuir, logicamente, o trânsito será mais livre de congestionamento. Então, sobre andar de bicicleta, a gente vai estar ajudando também o ambiente. Porque os carros, gente, eles poluem o ambiente devido àquela fumaça que sai de dentro dele, certo? A forma como se locomover na cidade a pé, de bicicleta e demais transportes demonstra como cuidamos do meio ambiente, de nós mesmos e dos outros. O trânsito também é uma ótima escola, uma grande fotografia de nossos hábitos comportamentais. É uma maneira de avaliarmos nossa ética cidadã. Como devemos agir em nosso trânsito? Nós devemos ter segurança, na página 45. Todas as pessoas devem ter em mente as responsabilidades de cumprimento das leis e da utilização correta de sinalização. Ter consciência. Se eu agir errado, eu vou lá, eu vou admitir os meus erros, né? Tomando certas atitudes que possam ajudar as pessoas. Solidariedade. Ajudar sempre as pessoas para manter uma boa convivência. São os pequenos gestos de educação que irão fazer a diferença para a harmonia do trânsito. Nós devemos utilizar palavras simples para que a harmonia seja cultivada. Qual é? Muito obrigado, com licença, por favor, e desculpe. Lá na página 46, nós iremos ver o que o bom motorista deve fazer. Ele deve diminuir a velocidade do seu veículo, estar bastante atento a todos os movimentos da rua, prestar socorro às vítimas e etc. O bom pedestre deve o quê? Evitar esbarrões, nunca correr na rua, quando estiver com uma criança, segurá-la na mão firme, nunca arriscar uma travessia quando os veículos estiverem em movimento. E quais são os deveres do trânsito? Nós temos aí, os pedestres devem andar sempre nas calçadas, atravessar na faixa de segurança. Antes de atravessar, olhar para os dois lados, evitar andar no meio-fio, prestar solidariedade aos idosos, gestantes, deficientes e crianças. Os motoristas devem dirigir com prudência, verificar sempre o estado do seu veículo, respeitar as leis de trânsito, usar o cinto de segurança, manter as crianças sempre no banco de trás, e ter atenção às chuvas, né? Para que não ocorra um acidente.
Os passageiros devem colocar os braços para... Não devem evitar colocar os braços para fora, né? Então, quando a gente está andando de carro ou de ônibus, nós não podemos colocar o braço para fora, é perigoso. Entrar no veículo quando estiver parado. Utilizar sempre o cinto de segurança. Esperar o embarque da calçada. Agora nós iremos estudar sobre algumas placas de trânsito. Quais são as placas de trânsito que temos aí? Pessoal, agora nós iremos estudar sobre as placas de trânsito. Quais são as placas de trânsito? De acordo com o Código de Trânsito, as placas são divididas em regulamentação, sinalização, advertência, indicação educativas, serviços auxiliares e atrativo turístico. Para você ampliar a sua aprendizagem, vocês vão observar algumas placas. Essa daqui serve para regulamentação. Essa daqui para indicação. Essa para auxiliar, né? Educativas e advertência. E aí nós temos algumas placas que vão nos ajudar. Lá no conteúdo de solidariedade, está na página 55, nós iremos abordar o que é solidariedade. Falar de solidariedade é falar de cuidados. É também falar de ações e, por fim, é ter a consciência que precisamos uns dos outros. Podemos observar nas grandes catástrofes globais como o mundo se movimenta para ajudar. O que eles fazem? Arrecadação de alimentos, medicações de roupas, para ajudar as pessoas. Então, existem pessoas aí no mundo afora e aqui também no Brasil, como o exemplo que está acontecendo hoje, a pandemia, né? Tem muitas pessoas passando por necessidade. E aí tem pessoas que se mostram voluntários e vão lá e ajudam elas. Isso é uma forma de solidariedade. Gente, solidariedade é você ajudar o próximo sem pedir nada em troca. É você ter amor a ele. E você ter amor a ele, você tem amor a você também. Porque nós somos semelhantes ao nosso próximo. Então, mas nos gestos solidários do nosso dia a dia, muitas vezes os atos são tão significativos quanto aqueles mencionados no parágrafo anterior. E aí, o que nós podemos fazer para ajudar? No nosso dia a dia, a gente pode ajudar uma pessoa a atravessar a rua, pode ajudar uma pessoa que caiu a se levantar. Nós podemos ajudar com o quilo de alimento com a pessoa que está precisando. Mas a nossa solidariedade, ela deve começar de dentro de casa. O que eu estou fazendo para ser solidário com a minha família? Eu estou ajudando a minha família? Pergunte a si mesmo. Eu estou ajudando a minha família? Não, né? Se você está ajudando, beleza. Se você não está, procure ajudar. Então, nós temos aqui. Comecemos pela nossa casa. Nem sempre entendemos que tem gente precisando do nosso silêncio. Paciência, ação, carinho, compreensão, ajuda e respeito. E tudo isso funciona como regra da boa convivência. Então, essas são as regras da boa convivência. Ajudar primeiro as pessoas de casa. Pessoal, no trabalho de ética, vocês vão responder 10 questões, certo? Na primeira questão, nós iremos... Quais são os projetos criados para pessoas com deficiência? Esse conteúdo já foi estudado, já foi visto. Vocês irão pesquisar na página 31. Qual é a página 31? Onde tem falando sobre os projetos que as pessoas com deficiência têm direito. Certo? Na página 31 tem os projetos aí que foram criados para elas. Quando a ONU foi criada e qual o seu papel? Lá na página 32 vai estar falando sobre a ONU, que lembramos que a ONU é a Organização das Nações Unidas, que ela ajuda as pessoas também. Aí faz um papel muito importante, aí você vai descrever qual é o seu papel. Terceiro, escreva com suas palavras o que é acessibilidade. Lá na página seguinte aí, 37, né, você vai ler aquele texto, né, que tem dizendo, você sabe o que é acessibilidade? E com suas palavras você vai colocar o que é acessibilidade. Na quarta, você vai desenhar um símbolo de acessibilidade e vai escrever para que ele serve. Na quinta,
Quais são as atitudes que devemos ter no trânsito? Respeito, brigar a alta velocidade, bater nos outros, não ajudar o respeito. Desrespeito, consciência e brigar. Ter segurança, ser solidário e consciência. Qual dessas atitudes a gente tem que ter para ter um bom respeito no trânsito? Na sexta, quais são as atitudes um bom pedestre deve ter? Cite 3. Na sétima, tem o nome das placas, aí você vai colocar o nome delas. E na oitava, a resposta é pessoal. Observe o fato aqui. Você está passando pela rua e passa uma senhora idosa na faixa de pedestre, mas ela não viu o sinal verde e continuou a passar. O que você deve fazer? Isso é uma resposta sua, pessoal. O que é que você vai fazer a questão desse acontecimento? Na nona, desenhe uma pessoa respeitando o trânsito e outra desrespeitando. Na décima, circule as imagens que definem o que é ser solidário. Lembrando que solidariedade é você e eu ajudando os outros. Então, vocês vão observar as imagens e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Bom dia, galerinha. Nós iremos agora fazer a nossa revisão de artes. O que nós estudamos em artes? Nós estudamos sobre o movimento pop art e quadros. Lá na página 12, vai falar que o movimento pop art foi criado pelo inglês Lawrence Alohai, que fala de uma cultura de estrada, a qual tem os temas centrais a comunicação de massa e produção de imagens. Os artistas que participaram desse movimento buscavam a inspiração para o seu trabalho e procuravam deixar elegante tudo aquilo que era comum e simples no meio urbano. Então, esses artistas, eles pegavam tudo do cotidiano que tem na publicidade, alguns produtos, e deixava bem bonito, né? Bem destacando. E o que eles utilizavam? Consumo da cultura de massa, como
publicidade, quadrinhos, revistas, supermercados, hot dogs, hambúrgueres, TV, cinema, cartazes luminosos, sinalização de trânsito, atrizes, políticos, cantores, ídolos de massa e nas tecnologias da época. Portanto, nós temos aí alguns representantes que valorizaram atrair e agredir fisicamente. Alguns desses são Peter Blake, Patrick, Jim, Richard, Dave, Robert, Jesper, Ronald, entre outros aí que temos. No Brasil, o que se destacou no pop art foi Wesley Duke, Rubens e Cláudio. Nós temos aí, na primeira questão do trabalho, quem criou o movimento pop art? E você vai dizer quem criou, como aconteceu, certo? E lá no conteúdo de quadros que a gente vai ver, nós iremos falar sobre quadros. E qual é a importância de quadros? Lá na página 18, nós iremos falar. O quadro é uma obra de arte por meio da qual o artista expressa suas emoções e forma como vê o mundo. Então, quando eles vão pintar um quadro, ele expressa sua emoção, o que ele está sentindo no momento acerca de tudo o que está acontecendo. Nós temos o quadro aí de Van Gogh, né? Noite Estrelada, pintada em 1889. Ela transmite certa tristeza, segundo alguns críticos, a obra foi pintada em uma fase melancólica da vida do pintor. Ele retratou o brilho das estrelas como se fosse de verdade. Também apresenta o desejo do homem pela imensidão de alcançar o infinito. Na tela, ele retrata os cosmos sobre a cidade parada e tranquila. Lá na página 20, nós temos outros exemplos de quadros bem detalhados, né, de Van Gogh. E aí nós vamos conhecer quem foi Van Gogh, lá na página 21. Vicente Van Gogh nasceu no dia 30 de março de 1853, numa pequena aldeia. Filho de um pastor protestante, foi um importante pintor holandês, um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. Em 1875, Van Gogh consegue sua transferência para Paris, onde pensava poder libertar-se de todas as suas frustrações. E em abril de 1876, após dispor-se com clientes, é demitido pelo grupo. Vai para a Inglaterra e lá aceita o cargo de professor em uma escola primária. Nesse mesmo ano, vai para Eton, onde encontra sua família. Vicente Van Gogh morreu em Havres, na França, em 29 de julho de 1890. No dia de sua morte, no sótão da galeria, em Paris, 700 quadros amontoavam-se sem comprador. A fama só veio após a sua morte. Lá na página 22, nós iremos falar sobre alguns pintores, né, que destacam no mundo brasileiro. Nós temos aí Cândido Portinari. Quem foi Cândido Portinari? E nós temos também outro artista moderno que foi Todos os Prazeres. Nós temos duas obras desses pintores que vai destacar. Lá na página 23, quem foi Cândido Portinari? Cândido Portinari nasceu no interior de São Paulo em 29 de dezembro de 1903. Era descendente de italianos e desde pequeno adorava desenhar. Durante sua vida pintou sobre vários temas como criança, o povo brasileiro, nossas tradições, festas religiosas e sobre a cultura brasileira. Foi proibido pelos médicos de pintar há algum tempo por conta da intoxicação. Então, eu estou proibido de viver, ele disse. Seus quadros mais famosos são Retirantes, Meninos Soltando Futebol e expôs de Maison de la Pensée, né, em Paris. 136 obras. Aí nós temos aqui, também escreveu poesias. Sua primeira poesia foi O Menino e o Povoado. Portinari morreu no dia 6 de fevereiro de 1962, vítima das intoxicações. Então, esse pintor aqui foi um pintor brasileiro, certo? Vamos lá, o trabalho de vocês irão colocar quem criou o movimento pop art. Na segunda questão, os artistas do movimento pop art usavam para buscar inspiração o quê? Casas, árvores, flores, carros, publicidades, comidas, cartazes luminosos, atrizes e cantores. O que eles usavam?
Na terceira, pesquise na internet uma obra de Van Gogh e escreva o que você achou da obra, relate cores e nome. Aqui vocês vão escolher uma obra de Van Gogh, vai colocar detalhadamente o que você achou, quais são as cores e o nome da obra, certo? Na quarta questão, relate sobre Cândido Portinari. Quem foi Cândido Portinari? O que ele fez, né? Qual foi as suas artes mais importantes? Na quinta, agora crie uma obra sua em um quadro bem bonito. Use sua inspiração e trabalhe bem as cores. E abaixo assine como você seja o pintor, capricha. Depois que você fizer o seu quadro e fizer a sua obra, lá embaixo você vai assinar como você fosse o pintor. Gente, vocês podem perceber que quando os pintores fazem uma obra, aqui no cantinho eles assinam o nome, né? A sua marca. Então, vocês vão desenhar a sua pintura que você quer e vai fazer a sua assinatura, certo? Qualquer dúvida, é só chamar pelo WhatsApp. Até a próxima aula. Bom dia, pessoal. Nós iremos tratar hoje um tema muito importante para a nossa sociedade, que é o Dia do Meio Ambiente. E ele é contemplado no dia 5 de junho. E aí nós iremos conhecer por que esse dia é importante para todos nós. O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado dia 5 de junho. Foi instituído pela Organização das Nações Unidas, que é a ONU, e tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais que até então eram considerados pouco inesgotáveis, né? Aí nós temos aqui, qual a importância de chamar a atenção à população? Gente, nós estamos passando por problemas seríssimos sobre ao nosso país, né, que tem o desmatamento, a carência de água em algumas regiões. Isso daí já vem sendo alertado há muito tempo. Por quê? Porque nós devemos preservar o nosso ambiente para gerações futuras. Isso aí é fato. A gente não está preservando não só para a gente está preservando para as futuras gerações, que não vão ocorrer problemas. E aí, em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, a organização, instituiu o Dia Mundial do Meio Ambiente, que passou a ser comemorado no dia 5 de junho. Essa data, que foi escolhida para coincidir com a data da realização dessa conferência, tem como objetivo chamar a atenção de todas as pessoas, né? E nessa conferência, que ficou conhecida como a Conferência de Estocolmo, iniciou-se a mudança do modo de ver e tratar as questões ambientais ao redor do mundo. Além de ser estabelecidos princípios para orientar a política ambiental todo o planeta, apesar do grande avanço da conferência representou, não podemos afirmar, no entanto, que todos os problemas foram resolvidos a partir daí. Então, a importância do Dia Mundial do Meio Ambiente, nós temos aqui. Atualmente existe uma grande preocupação em torno do meio ambiente e dos aspectos negativos da ação que o homem sofre, a partir dele, E quais são os impactos negativos que o homem traz para o meio ambiente? São vários. Desmatamento, a falta de água, que eles não economizam, e aí entre outros que podem agravar. A destruição também do habitat através da poluição, também dos animais. Isso daí é fato. Isso aí ocorre diariamente. Tendo em vista o acentuado crescimento dos problemas ambientais, muitos pontos merecem ser revistos pelos governantes. Então, as pessoas que estão lá no poder, elas têm que ter total acesso e organização com esse processo, do meio ambiente. E aí nós temos também que um dos principais problemas pode ser também o descarte do lixo. Como é que eu estou descartando o meu lixo? Eu estou descartando de forma correta? E hoje em dia a reciclagem ela ajuda na seletiva de lixo, Tem um local de você colocar papel, vidro, plástico, E aí metais. E todos esses lixos, eles são separados. E também tem o orgânico, que são as comidas. Então, pessoal, essa é uma mensagem que eu queria deixar para vocês, que é preservar o meio ambiente
para que não haja futuros problemas. Então, cuide você e a sua família do meio ambiente, certo? E essa é a mensagem que eu queria passar. Até a próxima aula. Sim, de segunda-feira, lá na escola, eu vou estar recebendo os trabalhos de vocês. E juntamente vai ter uma tarefinha para vocês fazerem sobre o meio ambiente. E vocês, ao entregar os trabalhos, vocês irão receber essa tarefa, certo? Não deixem de pegar na segunda-feira, tá bom? Vai valer como ponto da nota também no segundo bimestre, certo? Até a próxima aula. Ao final desse vídeo, eu vou passar um videozinho para vocês falando do meio ambiente, certo? Ok, tchau, até a próxima. Este vídeo é uma realização do grupo A Voz da Sociedade.